Olá, vamos falar de Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra Memórias de um Suicida, projeto Ivone Pereira. E hoje nós adentramos no capítulo número 2, chamado Os Réprobos. Mergulhe junto comigo no estudo desta maravilhosa obra que nos incentiva a valorizarmos a vida. Também um tratado de mediunidade, bem como traz a questão do esperanto, reencarnação, processo reencarnatório, são várias as questões. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist Projeto Ivone Pereira. Vamos lá então? Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio esperam livrar-se, para sempre, de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis, pela tibieza da vontade deseducada, que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes, postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Também eu pensei assim. Muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava glorificando-me à fronte. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo, a fim de me chicotearem a alma de descrente e rebelde, com merecida justiça. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo, passaram-se sem que, verdadeiramente eu, pudesse dar acordo de mim, meu espírito rudemente violentado, como que desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Os sentidos, as faculdades que traduzem o eu racional, paralisaram-se como se indescritível cataclismo houvesse desabaratado o mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento que sobre meu ser acabara de cair. Fora como se aquele estampido maldito, que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que, descerrando os véus da memória, como neste instante revivo o passado execrável, tivesse dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituíssem a vida. A linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos e compreensíveis para definir as impressões absolutamente inconcebíveis, que passam a contaminar o eu de um suicida logo às primeiras horas que se seguem ao desastre, as quais sobem e se avolumam, envolvem-se em complexos e se erradicam e cristalizam no crescendo que traduz estado vibratório e mental, que o homem não pode compreender, porque está fora da sua responsabilidade de criatura, que, mercê de Deus, se conservou aquém dessa normalidade, para atendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa. Só outro espírito cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências da mesma dor. Nessas primeiras horas que por si mesmas constituíram a configuração do abismo em que se precipitou, se não representassem apenas o prelúdio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis naturais que violou. O suicida, semi-inconsciente, adormentado, desacordado, sem que, para maior suplício, se lhe obscureça de toda a percepção dos sentidos, sente-se dolorosamente contundido, nulo, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos, violentamente atingidos pelo malvado acontecimento. Paradoxos turbilhonam em volta dele, afligindo-lhe a tenuidade das percepções com martirizantes girândolas de sensações confusas. Perde-se no vácuo, ignora-se, não obstante aterra-se, acovarda-se, sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu. Deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhe eram permitidas. Certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhe eram permitidas, praticar desnorteia-se entrevendo que avançou demasiadamente,
para além da demarcação traçada pela razão. É o traumatismo psíquico, o choque nefasto que o dilacerou, com suas tenazes inevitáveis, e o qual, para ser minorado, dele exigirá um roteiro de úrgias e lágrimas, decênios de rijos testemunhos, até que se reconduza às vias naturais do progresso, interrompidas pelo ato arbitrário e contrapudecente. Pouco a pouco, senti ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei meu pobre espírito, após a queda do corpo físico, o atributo máximo que a paternidade divina impôs sobre aqueles que, no decorrer dos milênios, deverão refletir sua imagem e semelhança, a consciência, a memória, o divino dom de pensar. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, nós podemos aqui perceber, através da narrativa de Camilo, que ele se encontra trazendo o quanto foi doloroso para ele tudo o que lhe ocorrera, a sua atitude, que ficara gravado na sua tela mental, e isto é comum àquele que desiste da sua existência física, que aquele último momento, aquele último ato, fique cristalizado e ele reviva incessantemente por um tempo indeterminado esta cena que o levou à culminância deste ato. Assim, sente a dor, sente a corda, sente o veneno, sente o sangue, o fato que foi o ponto final dessa existência física. Fica repassando sempre em sua mente, porque ele paralisa no tempo e fica revivendo esta situação. Então, assim, a dor é algo que lhe martiriza inevitavelmente por um tempo que não tem como medir. E ele mostra ainda a questão do seu gesto brutal, o quanto ele for egoísta, trazendo as suas faculdades físicas paralisadas pela dor, pelo desastre, trazendo as questões das vibrações, como ele diz, ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, porque é um momento cristalizado no seu campo mental, que ele revive sem parar este instante, que não existem palavras terrenas capazes de medir com exatidão todo o desespero, toda a dor e toda a intensidade daquele momento, e o quanto se viram contra Deus nesse instante em que abreviam sua existência física, trazendo todo um trauma que somente as reencarnações poderão trabalhar neste espírito desertor, considerado réprobo. Por isso, valorizemos a vida, valorizemos toda a nossa existência. Por mais difícil que sejam as provas, nunca desistamos de acreditar, de confiar em Deus. A dificuldade passa, esta encarnação passa, mas estes momentos aqui, por mais auxílio que receba o Espírito, ele tem que passar todos estes instantes. Por quê? Porque ele não consegue se desligar. Não é a espiritualidade que lhe permite ou que lhe tortura. Não. Deus é misericordioso. E Maria de Nazaré é o espírito responsável por cuidar de várias e várias equipes espirituais. São várias colônias que se responsabilizam por cuidar destes irmãos que abreviam a sua existência física. Portanto, se você está em depressão, busque ajuda. Se a vida perdeu o sentido, busque ajuda. Não desista de viver. Muitas pessoas te amam. Deus não desiste nunca de nenhum de nós. Confiemos na providência divina, façamos também a nossa parte. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. youtube.com/amigos de nosso lar. Clique no sininho, inscreva-se, dê seu like, comente os vídeos e me ajude a divulgar este canal de luz. Até a próxima.